boa noite. 16 de julho de 2020. Julho, né? Março, abril, maio, junho, julho. 4 meses, né? 4 meses atrás, nós entrávamos efetivamente no processo aí de quarentena, de isolamento social. Então, 4 meses atrás, nós começávamos esse ciclo de lives ao vivo, né? Se eu não me engano, foi bem isso. Hoje faz exatamente 4 meses. Né? E hoje nós estamos aqui realizando nosso Evangelho no Lar, 4 meses depois, e com grande alegria. Hoje o nosso tema está no livro, no capítulo 4, no item 18, laços de família, fortalecimentos pela reencarnação, quebrados pela unicidade da existência. Então é o capítulo 4, o item 18. Vou usar aqui também o nosso livro aqui, o Pão Nosso, e com mensagem de preparação a 117, em família. Não se esqueçam de deixar aí a água, né, para ser, durante o nosso evangelho, a ser energizada pelos nossos amigos da espiritualidade, onde eles vão colocar ali remédiozinhos, né? A gente fala assim, sempre são remédios, alguma coisa alguma energia diferenciada que a gente precisa para refazer a nossa saúde física, mental, corporal, espiritual, orgânica, né? Então os nossos amigos sempre vêm na hora do Evangelho e nos auxiliam, trazendo esses remédiozinhos que são utilizados por nós, né? Nunca esquecendo que o Evangelho tem sempre, por hábito, a gente começa num horário, não é que não pode, não deve, né, exceder 30 minutos, de 15 a 20 minutos é o tempo ideal, né? A gente faz um pouquinho mais longo por causa das nossas vibrações, mas o objetivo do Evangelho é unir a família, trazer para o nosso lar, para a nossa família, né, as vibrações de amor, de fraternidade junto aos amigos espirituais. Bom? Zineide, tá aí, que mais mais gente, Dimas também. Da minha parte, não está abrindo aqui no meu notebook, né? Daqui a pouco ela abre. 9 horas, vamos começar? Né? Já arrumaram a sua água, seu evangelho, caso você tenha, para acompanhar. O Edinho também deve estar aí também, né? E o livro Pão Nosso, ou outro livro de preparação que você tenha, não há problema nenhum, né? Um dia desse eu vou fazer com um livro diferente, para que vocês vejam que dá para fazer evangelho com outros, né, outros livros, além dos livros da codificação. Dá para a gente fazer com a Bíblia, dá para a gente fazer com outros livros, desde que a gente saiba se organizar direitinho, tá? Né? Então vamos nos preparar e vamos elevar os nossos pensamentos à espiritualidade maior, aos nossos mentores, ao nosso anjo da guarda, aos mentores do nosso lar, que acompanha cada membro da nossa família, que estão aqui presentes nos nossos lares, que os nossos lares sejam faróis da espiritualidade, para que os amigos da espiritualidade vejam que naquela casa o Evangelho está sendo feito, e ali eles possam ir aproveitar desse Evangelho, trazendo as suas vibrações, as suas inspirações, e nos auxiliar nessa prática espiritual. E que durante também a prática do Evangelho, o nosso lar, a nossa residência e dos nossos familiares passe por uma limpeza energética, uma limpeza espiritual, recolhendo todas as formas de pensamentos,
as influências deletérias, recolhendo os nossos amigos espirituais que necessitam ser recebidos nas colônias de orientação, e que nossa casa fique limpa, energeticamente fortalecida e preparada para as atividades familiares, e que seja um ambiente protegido, um ambiente abençoado pela espiritualidade. Que Jesus esteja sempre conosco, agora e sempre. Que assim seja. Então nós vamos começar, né, lendo a mensagem 117. Deixa eu ver se eu consigo aqui ver quem está. Cristiane, o Edinho, o Marcos de Guarulhos, o Dimas. Boa noite a todos, meus amigos. Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Se eu não responder alguma coisa, é que a internet não está ajudando muito. Mas vamos lá. Lição 117. Mensagem 117 do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E ele começa falando o seguinte: em família, aprendam primeiro a exercer a piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Paulo, 1 Timóteo 5:4. A luta em família é problema fundamental da redenção do homem na terra. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Esta é a indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. Bom pregador e mau servidor são dois títulos que se não coadunam. O apóstolo aconselha o exercício da piedade no centro das atividades domésticas. Entretanto, não alude à piedade que chora sem coragem ante os enigmas aflitivos, mas aquela que conhece as zonas nevrálgicas da casa e se esforça por eliminá-las, aguardando a decisão divina a seu tempo. Conhecemos numerosos irmãos que se sentem sozinhos espiritualmente entre os que se lhes agradam o círculo pessoal, por meio de laços consanguíneos, entregando-se, por isso, a lamentável desânimo. É imprescindível, contudo, examinar a transitoriedade das ligações corpóreas, ponderando que não existem uniões casuais no lar terreno. Preponderam aí, por enquanto, as provas salvadoras ou regenerativas. Ninguém despreze, portanto, esse campo sagrado de serviço, por mais que se sinta acabrunhado na incompreensão. Constituiria falta grave esquecer-lhes as infinitas possibilidades de trabalho iluminativo. É impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis nem mesmo em uma casa pequena, aquela em que a vontade do Pai nos situou a título precário. Antes da grande projeção pessoal, na obra coletiva, aprenda o discípulo a cooperar em favor dos familiares no dia de hoje, convicto de que semelhante esforço representa a realização essencial. Então é na casa, né? É no ambiente doméstico, é no ambiente familiar, aonde nós temos a nossa maior missão aqui na face da Terra, nessa vida, né? É porque aqui, Diana, boa noite, Cristiane, boa noite, Edson, né? Falei boa noite a todos. Então é no nosso lar, no ambiente familiar, com as dificuldades que nós temos com os irmãos, com os filhos, com tudo que acontece, é aqui dentro da nossa casa. Dona Jaci, tudo bem com a senhora? Que nós aprendemos
nos desenvolvemos e nos preparamos para a nossa evolução espiritual. Muitas vezes as pessoas banalizam a família, achando ela algo desnecessário, algo que não é importante, mas muito pelo contrário. Né? É dentro da casa, é dentro desse ambiente familiar, é com todas as dificuldades que nós temos, é nesse ambiente onde nós aprendemos, onde nós nos inteiramos da nossa vida, é onde a gente se prepara para galgar degraus, né, mais altos, mais elevados na escala evolutiva. É através do filho difícil, da esposa complicada, do marido desnorteado, sabe? São das encrencas com os sobrinhos, com a esposa, com o cunhado. Esse é o ciclo onde nós devemos aprender a nos desenvolver. É ali que nós lidamos com os nossos equívocos do passado, é ali que nós lidamos com as nossas dificuldades aqui do presente. É tudo aqui, né? É aqui onde a gente vai aprender de verdade a nos tornar seres melhores, seres mais evoluídos e principalmente, né, corrigir os nossos equívocos. Não pensa você que o filho que tem dificuldades, ou a esposa tem dificuldades, o marido tem ali, é porque você é vítima. Não, você também é responsável por aquilo. E tem que aprender a lidar com as dificuldades, com os problemas que isso traz para a gente, né? E é na família, no âmbito familiar que a gente vai aprender isso, é no âmbito familiar que a gente vai ligar as nossas, os nossos campos, né, de ação, de ações, para que a gente aprenda a corrigir falhas, comportamentos, atitudes e desenvolver afeto, carinho, fraternidade, muitas vezes por irmãos ali que em vidas pretéritas anteriores o convívio foi muito complicado e difícil. Então cabe muito a gente, né, entender como é que isso vai se desenrolar. É muito importante também a gente começar a trabalhar essa questão de como... Estou acertando aqui, a luz está muito clarinha aqui, né? Deixa eu ver se vai melhorar aqui. Está muito escuro. Então é assim que a gente vai se acertando e vai se corrigindo nas dificuldades, nos problemas. A gente vai corrigindo as coisas sem ao vivo aqui, né? Vai fazendo as coisas e vai corrigindo. E assim a gente vai se corrigindo, a gente vai se preparando para os novos caminhos. Então é dentro do âmbito familiar, a gente tem que aprender a valorizar a família realmente, valorizar essa oportunidade que Deus nos dá dentro da nossa casa. É com os nossos irmãos difíceis, é com as dificuldades que a gente vai desenvolvendo. Tudo que acontece dentro do ambiente familiar é importantíssimo para o nosso crescimento e nossa evolução espiritual. Então se a gente aprender a receber isso de uma maneira mais tranquila, mais sossegada, vamos dizer assim, né? E compreender que isso não é uma punição, não é uma vingança, mas é a oportunidade de se reencontrar, é a oportunidade de aprender e de melhorar como ser humano. A gente vai ver como a gente vai melhorar muito, vai crescer muito. Então, aprendemos com a família, dentro da família. E vamos aqui pegar aqui o texto que eu vou ler hoje, né? Que fala sobre... Eu ia ler o item 18, mas eu já tinha lido antes. Eu vou ler o 19. Né? Ele diz assim: a união e o afeto não existe entre parentes, que existe entre parentes, são o edifício da simpatia anterior que os aproximou. Disse também, falando de uma pessoa cujo caráter, gostos e inclinações não têm nenhuma semelhança com os de seus próximos, que ela não é da família. Dizendo isso, enuncia-se uma verdade maior do que se acredita. Deus permite nas famílias essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para uns
e de meio de avanço para outros. Assim, os maus melhoram pouco a pouco com o contato com os bons e com os cuidados que recebem deles. Seu caráter suaviza-se, seus costumes depuram-se, as antipatias apagam-se, e assim que se estabelece a fusão entre as diferentes categorias de espíritos, como na Terra se estabelece entre as raças e os povos. Então, portanto, gente, muitas vezes, realmente, algumas pessoas que fazem parte da nossa família parecem realmente não fazer parte daquele vínculo familiar. E realmente não. Né? Ele é uma concessão espiritual que haja esse intercâmbio das famílias espirituais para que a gente aprenda com outros irmãos de outros núcleos familiares espirituais. Então eles vão trazer para a gente um comportamento diferente, uma forma diferente de agir, mas quem tem que aprender a desenvolver com eles o quê? A fraternidade, a caridade, a bondade, o amor ao próximo, né? O respeito às diferenças, às igualdades. E isso é muito importante. E conforme a gente vai trabalhando isso, a gente também vai aumentando o nosso núcleo familiar espiritual, né? Porque nós temos núcleos espirituais, familiares. Eu já falei isso no evangelho anterior. Então nós temos esses núcleos e nós procuramos, né, reencarnar junto com aqueles que são próximos a nós. Mas muitas vezes, para o nosso processo de desenvolver, nosso crescimento espiritual, a gente precisa aprender a conviver com pessoas, com espíritos que têm visão diferente, atitudes diferentes. E é aí que entra esse intercâmbio na espiritualidade. Então essas pessoas vêm à nossa família para nos mostrar o jeito de viver, a forma de encarar a vida de uma forma diferente, né? E esse é muito importante para o nosso desenvolvimento espiritual, para o nosso desenvolvimento emocional e para alargar ainda mais os nossos laços afetivos com a espiritualidade e fazer parte de novos grupos familiares da espiritualidade. Então tudo gira dentro, né, do núcleo familiar. Tudo isso gira dentro da nossa vivência no mundo espiritual, na família espiritual. Então, se você tem dificuldades familiares, todos nós temos dificuldade de convivência, todos nós temos. Se você sofre com um irmão, com uma irmã, e todos nós em algum momento sofremos, ou nós também causamos o sofrimento, porque não fica achar que é só o outro que faz, né? Achar que é só o outro que é responsável e tirar de nós a responsabilidade também não é o correto. Então o correto é a gente assumir as nossas fraquezas, os nossos equívocos e procurar assim aprender a lidar com as nossas dificuldades de relacionamento, de convivência. E é dentro da família que a gente vai lidando com isso, vai aprendendo com isso e assim vai transformando as nossas relações e nós vamos criando novos amigos espirituais, né? E vamos corrigindo erros do passado, vamos nos aperfeiçoando e nos tornando seres cada vez melhores, mais evoluídos e preparados para um novo ciclo de mudança. Isso é bem divertido, vamos dizer assim, né? Eu gosto bastante. Quando eu leio esse texto, eu reflito muito sobre quantas vezes, né, a gente reclama da família, quantas vezes a gente quer se afastar da família e descobre que é um grande equívoco, é um grande erro e que a gente tem que aprender de fato a conviver com a gente, né, com as nossas dificuldades e aprender a conviver com os outros, com aquilo que eles nos trazem e nos ensinam. Pessoal, eu não estou conseguindo hoje acompanhar pelo Facebook aqui, não estou. O computador que eu estou aqui está dando umas travadinhas, eu não estou conseguindo acompanhar. Então, se vocês escreveram alguma coisa, depois que terminar, eu vou dar uma olhada no comentário.
aí eu dou um retorno para vocês, tá bom? E é assim que a gente vai aprendendo, né? Vamos aprendendo com as dificuldades, nem tudo sempre vai acontecer do jeito, da forma que nós imaginamos, mas o importante é a gente aprender a lidar com essas pequenas mazelas, dificuldades que a vida vai nos trazendo. Uma coisa que também que eu queria colocar para vocês com relação a essas questões familiares, né? Cada um de nós está vivendo num período, apesar da mesma casa, do mesmo lar, da mesma família, nós estamos vivendo situações emocionais pessoais e individuais, né? Que muitas vezes a gente não consegue compartilhar com a família. E aí nós vamos criar uma outra família, uma família, vamos dizer assim, anexa, né? São a família dos amigos que nós angariamos, dos companheiros que aparecem, que circulam, que também fazem parte do núcleo familiar espiritual. Então muitas coisas a gente não compartilha com a família, nós vamos compartilhar com os nossos amigos, né? Os nossos pessoas que convivem com a gente fora do núcleo familiar, pai, mãe e filhos. Isso também é importante, né? Você ter pessoas que você possa levar algumas informações, conversar, trocar ideias. Isso é muito importante. Isso também faz parte da família. Isso também são núcleos familiares que nós vamos criando e gerando. E eu não tenho, a gente não tem, muitas vezes na própria família mesmo, muitas vezes a gente vê numa família que a gente não tem intimidade, como ele falou, a gente faz parte de um outro núcleo familiar e vem numa família diferenciada, então a gente não tem muita liberdade para falar de muita coisa, a gente não se sente muito à vontade para comentar algumas situações pessoais, e nós vamos procurar pessoas que estão mais próximas a essa afinidade emocional. Isso também é normal, a gente não fique preocupado, não fique... Se você que é pai, é mãe, fala assim, olha, meu filho prefere conversar com outra pessoa e não comigo, o meu marido não conversa comigo, minha mulher não conversa comigo. Faz parte até mesmo do livre-arbítrio, do direito de privacidade que a gente tem. E muitas vezes dentro da família a gente acaba acreditando que por ser daquela família a gente não tem direito à privacidade. Nós temos sim, nós precisamos daqueles momentos da gente poder falar sobre o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo, o que é importante, o que não é importante para mim, das nossas dificuldades, fazer as nossas reclamações, tudo isso faz parte. Mas se você tiver condições de dentro da sua família criar um nível de intimidade, um nível de respeito, um nível de compreensão profunda, onde seja facilitado essa conversação, melhor ainda. Mas se caso ainda não foi possível, não se preocupe, né? Vá construindo pouco a pouco, com paciência, com tranquilidade, que as coisas acontecem e dão certo, tá bom? Então era isso que eu queria trazer para vocês hoje, conversar sobre isso. Hoje tive algumas dificuldadezinhas aqui com a internet, com o computador, né? E com a iluminação, mas creio que eu tenha passado o Evangelho da maneira melhor possível. Eu vou pedir para vocês, né, como sempre, compartilhar o vídeo com outras pessoas, entrar no canal do YouTube também, se for possível, também para se inscrever, tudo isso, porque isso ajuda a gente ter maior visibilidade, ajuda a divulgar o Espiritismo, ajuda a gente levar essas mensagens fraternas a mais pessoas, né? O Herbert também aí, né? Outro amigo, a Bárbara também está. Então e isso é muito importante para a divulgação do trabalho. Então peço para vocês que divulguem, que compartilhem, para que a gente tenha mais visibilidade, seja mais conhecido e a gente possa fazer cada vez mais trabalhos aqui. Não esqueçam, sábado, 8h30 da noite, 20 horas, nosso grupo de terapia, que vocês são convidados. Já tem alguns que estão participando, né? Começaram sábado passado,
mas vocês podem entrar, é um grupo aberto, vocês podem entrar quando desejarem, às 8h30, das 8h30 às 22 horas. No sábado eu deixo o link da sala para que vocês entrem através do aplicativo Meet e possam assim acessar. É um grupo de conversa, é um grupo onde a gente vai aprender a ouvir um ao outro, a colocar as nossas dificuldades, aos nossos pensamentos, e conversando um com o outro, entender o que está se passando com a gente e encontrar um grupo que nos acolha, que nos ouça, que nos ampare. E na troca das experiências um do outro, nós vamos enriquecendo o trabalho, vamos melhorando e vamos assim auxiliando um ao outro nesses momentos difíceis que estamos passando. Eu estou preparando também, eu vou ver um dia certo aí para a gente fazer algumas aulas do preparatório por essa sala, né? Para que a gente possa fazer um apanhado geral do que a gente conversou até hoje, do curso, né? Aí eu vou entrar em contato com vocês e para a gente acertar o dia, tudo certinho, né? E como eu falei também, a sala, apesar de a gente funcionar, tá aberta no sábado, se alguém precisar conversar, trocar uma ideia, alguma coisa, marca um horário, vê um horário de vocês batendo com o meu, a gente entra também, mesmo que for um dia fora do sábado, de repente precisar de conversar com as pessoas, com o grupo, está se sentindo aí solitário, quer bater um papo, conversar um pouquinho, não tem problema nenhum, tá? O objetivo é a gente estar unidos, a gente estar conversando e levar esse trabalho aí de auxílio um ao outro, tá bom? Então vamos encerrar nossa atividade fazendo as nossas vibrações. O que é vibração? Vibração é eu pensar positivamente, pensar pensamentos bons de cura, de refazimento, de amor, de fraternidade para as pessoas e para mim mesmo, da minha família, da minha casa, das pessoas que convivem comigo. Então nós fazemos sempre essa vibração, fazemos a fluidificação da água, a energização da água e encerramos, tá bom? Então vamos vibrar, né, levar os nossos pensamentos à espiritualidade maior, visualizando a imagem do Cristo à nossa frente, nos abraçando, nos acolhendo nesse processo de vibração, onde nós vamos enviar pensamentos de amor, de carinho, de auxílio aos nossos familiares, aos nossos lares, às pessoas que convivem com a gente, aqueles que são necessitados de uma vibração, de uma prece, de um acolhimento, que eles possam receber essa vibração de amor e de carinho. Que possa a espiritualidade que nos acompanha nessa aula, nesse evangelho, auxiliar todos aqueles que estão participando desse evangelho, dessa palavra amiga, dessa palavra de carinho. Que eles todos recebam vibrações de amor, de carinho, de proteção durante toda essa semana. Que a imagem do Cristo seja o nosso escudo, nosso exemplo e nossa fortaleza em todos os momentos. Pedimos também aos nossos mentores que em cada lar que está participando desse evangelho, leve até a água que está à mesa energias de salutares, energias de refazimento, energias de tranquilidade, de amor, que essa água que depois que nós vamos bebê-la, ela traga refazimento físico, mental, espiritual, fortalecedor, curativo e sanador de várias situações no nosso corpo físico e perispiritual. Que essa água seja assim uma fonte de energia para nos revitalizar sempre. Agradecemos a Deus a oportunidade de realizar o Evangelho e que possamos, nessa noite de hoje, dormir calmos, tranquilos, com a certeza que fizemos nosso trabalho em prol do auxílio um do outro. Que assim seja, tenha uma boa noite e a gente se encontra no sábado, 8h30 da noite, para o nosso grupo de terapia. Na segunda-feira a nossa live, na terça o nosso curso e assim por diante. E nós vamos caminhando, né, nesse ano que ímpar, mas sempre juntos e irmanados. Como eu sempre digo, estamos em barcos diferentes, mas no mesmo mar,
enfrentando a mesma tempestade. Então, vamos seguir o farol, e o nosso farol é a espiritualidade, é Cristo, é Jesus, é Deus, é o amor, é a fraternidade, é o respeito, a solidariedade um com o outro. E como na tempestade, sempre de braços dados para que a gente não perca o nosso caminho. Até o nosso próximo encontro, fiquem com Deus e até mais.